Fala pessoal do Grana Preta. Bom, hoje eu vou falar sobre previdência privada, né? Todo mundo sabe o que é, mas tem muitos mitos e muitas verdades por detrás disso aí. Então vamos ver detalhadamente o que é e se realmente vale a pena investir nesse produto. Bom, previdência privada, né, nada mais é do que a gente fazer um plano para lá na frente conseguir ter um benefício para se aposentar, né? Só que não é um investimento único e exclusivo para a aposentadoria. Você pode fazer esse investimento, logicamente pensando mais a longo prazo, que tem um benefício fiscal super interessante. Então, a partir de 10 anos, dependendo algumas previdências privadas, né, alguma classe de tributos que você escolhe, você consegue pagar 10% de imposto, enquanto a maioria dos outros investimentos, a menor alíquota é de 15%. Então esse é um grande benefício que o governo dá para quem realmente se planeja e faz esse investimento focado no longo prazo. Bom, só que além desse benefício, né, tem muitas outras coisas por detrás. Então sempre me pergunta, previdência privada eu sei que é furada, me ofereceram no banco, enfim. Meu pai falou que não é um investimento tão bom. Então muitas pessoas vêm me perguntar coisas desse tipo, daí eu falo, depende, né? Depende qual foi a previdência, se foi oferecida no banco, principalmente nos bancões, provavelmente tem alguma furada realmente. Então por isso que se calejou e criou esse calo realmente sobre a previdência, né? Então 6 pontos que a gente tem que ficar bem ligados quando fala de previdência privada. Primeira questão, tem taxa de carregamento? Se tem, é de entrada ou é de saída? Se for taxa de carregamento de entrada, cara, já pula fora, já desiste que não é um bom investimento. Agora, se a gente está falando de uma taxa de carregamento de saída, é menos pior, mas também tem muitas opções que não tem taxa de carregamento nem de entrada, nem de saída, nem mista. Então, vamos sempre procurar e optar por aquela que não tem a taxa, né? Obviamente, quanto menos taxa, melhor vai ser também o nosso retorno lá na frente. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, taxa de administração, ou seja, a previdência privada, né, ela não é uma instituição, ela é um instrumento financeiro que investe em várias outras coisas. É igual um fundo de investimento, né? Existem diversos fundos. E dentro desses fundos tem as taxas de cada gestor, de cada ativo que eles fazem a compra, de renda variável, de renda fixa, enfim, assim como qualquer fundo de investimento, tá? Bom, taxa de administração, então, óbvio que vai estar ligado à estratégia de investimento do fundo e a gente vai sempre procurar as menores possíveis. Então, eu estou falando de na realidade hoje, né, que a Selic está baixa, então a gente tem que pegar uma taxa de administração também compatível ao nosso cenário econômico. Então, falando de renda fixa, vamos procurar aí de 0,5% a 1% de taxa de administração. Falando de renda variável, no máximo aí 2,5%, 3% de taxa de administração. Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que ficar bastante atento. Terceiro ponto, né? Qual é a estratégia que aquele fundo está adotando? Então, tem gente que me pergunta, mas previdência privada eu vou perder dinheiro? Pode perder dinheiro, como pode se dar, né, ganhar muito dinheiro. Então, renda variável existe dentro de previdência privada também. Pode ser que você contribuiu por 30 anos e a gestora fez mau investimento durante todo esse percurso e você acabou perdendo dinheiro, né? Ou a inflação foi maior do que o dinheiro que você aportou, então você vai ter um poder de compra inferior àquele que você esperava. Então, a estratégia do fundo é muito importante, por isso que não é uma decisão tão simples, né? Óbvio que existem um monte de opções, mas que a gente tem que analisar com cuidado e se tiver um especialista para te auxiliar, né, ou que puder te dar alguma dica, vai facilitar bastante. Bom, no quarto ponto, né, como eu comentei já, sobre o gestor. Então, o fundo, assim como os outros fundos de previdência, também podem quebrar no meio do caminho. Por isso que é muito importante buscar solidez. E a solidez vai ser basicamente buscada quando a gente fala de um gestor renomado, conhecido no mercado e que tem histórico na indústria, né, financeira. Por isso que é bem importante a gente selecionar bons gestores. Por mais que o fundo mude de gestor, né, troque o boarding ali do fundo, a gente tenha uma nova sucessão e continue aquela estratégia que vinha sendo adotada pelo antigo gestor.
Bom, o quinto ponto que a gente tem que se preocupar, que já entra no quinto e no sexto, né, que é a tributação. Então a gente tem dois tipos de tributação. Tributação regressiva e a tributação progressiva. Então, quando a gente decide a comprar, né, investir numa previdência privada, a primeira bifurcação que a gente vai ter é PGBL ou VGBL. Se a gente for para VGBL, beleza, a gente vai escolher a tributação. Se a gente for na PGBL, normalmente é para aquelas pessoas que têm a declaração de imposto de renda mais completa, então tem que deduzir lá gasto com saúde, com filhos, enfim, se classifica realmente na tributação completa, o contador que vai fazer essa escolha, provavelmente nos seus impostos, e aí automaticamente você pode investir nisso para reduzir até 12% da sua base de cálculo no imposto de renda. Então esse é um outro benefício que vem atrelado à PGBL. Agora, falando da VGBL, que se enquadra aí com a maioria das pessoas e com a realidade dos investidores brasileiros em previdência privada, a gente tem aí então a bifurcação de regressiva e progressiva, tá? Isso que vai chegar naqueles 10% que eu comentei no início do vídeo. Então, beleza, eu escolhi progressiva. O que significa isso, né? Ela chama compensável, progressiva compensável. Então, no momento, lá está 15%, né? Quando você olha uma lâmina, algum contrato de previdência, está falando 15%. Mas, na verdade, não é 15%. O mínimo que você vai pagar quando for resgatar o capital é de 15%. Só que, se você for resgatar um valor que sua alíquota de imposto de renda chega em 27,5%, por exemplo, automaticamente você vai pagar 27,5% daquele resgate. Então, é outra coisa que você tem que ficar bastante atento para a hora que você for fazer esses resgates da Previdência, pôr na conta realmente. Então, de novo, além de pensar se é progressiva ou regressiva, você tem que pensar na PGBL ou VGBL, porque o montante do imposto de renda vai incidir ou sobre todo o capital, no caso da PGBL, já no caso da VGBL ele incide só sobre a rentabilidade daquele fundo. Então, eu contribuí por 30 anos, sei lá, R$1.000 por mês. Chegou lá na frente, meu fundo rendeu pra caramba, eu tenho 10 milhões de reais. Né? Toda aquela parte contribuir, né, que saiu do meu bolso realmente, não vai incidir imposto de renda. Agora, todo aquele volume que foi rentabilizado do fundo, aí sim vai sair do meu bolso. Já se eu faço aportes grandes, então 10 mil reais por mês e cheguei nos mesmos 10 milhões, no caso de uma PGBL, vai incidir sobre tudo. Tá? Então são pontos bem importantes que a gente tem que pensar, tem que pesar, mas respondendo, né? Previdência privada realmente é um bom investimento e vale a pena? Com certeza, principalmente se você está fazendo isso para 20 anos pelo menos de investimento. É um fundo de investimento que tem todas as classes de ativos, tem todos os gestores, os mais famosos estão dentro disso. Hoje em dia, em corretoras abertas, a gente tem acesso a tudo isso com taxas bem baixas, sem pagar carregamento, enfim. Então a gente consegue ter uma gestão muito boa de um capital aí para o longo prazo, para a gente realmente contribuir mensalmente, esquecer e chegar lá na frente, receber o benefício, além do benefício fiscal que eu comentei com vocês. Beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, curte aqui, manda para os seus amigos, comenta, fala para mim se você tem uma previdência privada, se você já fez alguma cagada nesse sentido de escolher uma tabela progressiva, regressiva e depois ter que trocar no meio do caminho. Enfim, é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.